Os desastres naturais costumam ser implacáveis. Vulcões que dizimam civilizações, tsunamis que varrem literalmente tudo que está em seu caminho, terremotos que destroem cidades inteiras. Desde que a Terra existe, acontecem desastres naturais. Mas será que esses desastres são mesmo capazes de varrer todos os vestígios da nossa existência? Incluindo a arte, a arquitetura e a tecnologia? As evidências sugerem não só que isso é possível, mas que já aconteceu várias vezes. No entanto, parece que nós não sabemos muito sobre o nosso passado. Tampouco sabemos muito sobre a história relativamente recente. E se você voltar 4, 5 mil anos depois da última era do gelo, perceberá que tudo mudou. E fica cada vez mais difícil determinar o que realmente acontecia por aqui. Durante décadas, os cientistas acreditaram que os seres humanos existem há aproximadamente 200 mil anos e que o que chamamos de civilização surgiu há apenas poucos milhares deles. Contudo, algumas descobertas arqueológicas desafiam constantemente o que realmente sabemos sobre a nossa própria existência. A arqueologia se baseia nas primeiras cidades e nas primeiras escritas para determinar a data das primeiras civilizações, que para eles aconteceu por volta de 3500 a.C. na Mesopotâmia. É nessa época que os bandos ou grupos de pessoas se transformaram de caçadores e coletores em sociedades agrárias, ou seja, passaram a plantar a própria comida. E somente depois que isso aconteceu, eles se estabeleceram em assentamentos, e a partir daí é que começa a se falar no conceito do surgimento de civilização. No entanto, se você for um ouvinte atento, já percebeu que existe uma brecha enorme nessa história. E ela está justamente naquele período onde se sabe haverem humanos e o surgimento das primeiras civilizações. Portanto, não seria leviano afirmar que, na verdade, ninguém sabe ou pode afirmar com certeza desde quando existiram civilizações por aqui. E toda vez que alguma cidade perdida é descoberta, ninguém sabe realmente o que vai encontrar. E é preciso ter a mente aberta para aceitar essas novas descobertas. Em 1994, em uma montanha rural, um arado de um fazendeiro parou abruptamente quando ele atingiu uma pedra retangular imensa, parcialmente enterrada na terra. Durante vários dias, ele tentou cavar e retirar o objeto. Então, algo inesperado aconteceu. O homem começou a encontrar evidências de formas estranhas esculpidas na pedra. Logo, sua descoberta atraiu várias equipes de arqueólogos até o local. Depois de uma cuidadosa escavação, uma série de pedras megalíticas imensas foram reveladas, e nelas haviam relevos incrivelmente bem preservados de animais, incluindo javalis, raposas, leões, bovinos e várias aves, muitas não nativas da região. Desenhos perfeitamente executados. Aquele era um lugar extraordinário. Mas o que foi realmente impressionante é que o local, conhecido como Göbekli Tepe, foi datado com 11.600 anos, quase 5.600 anos mais antigo que qualquer outro local encontrado até hoje no planeta. Construído com uma enorme sofisticação, tratou-se de uma descoberta absolutamente surpreendente para um período tão antigo. 7.600 anos mais velha que as pirâmides do Egito ou que Stonehenge.
Se as pessoas até hoje buscam entender como os egípcios possuíam toda aquela tecnologia, todo aquele conhecimento, estando a humanidade em um estágio tão primitivo, Göbekli Tepe é a prova definitiva de que tudo que se pensava que se sabia sobre a humanidade está errado. Mas e se isso não for tudo? Vocês já pararam para pensar que pirâmides antigas e templos de todo o mundo se alinham perfeitamente com o Sol, a Lua e as estrelas? Os antigos conheciam cada centímetro da Via Láctea, cada aglomerado de estrelas, cada cometa que atravessava os céus. E isso talvez possa explicar por que em todo o mundo antigo encontramos enormes estruturas que parecem direcionar sempre nossa atenção para o céu. Por que eles se empenhavam tanto em fazer isso? E por que faziam isso em uma escala tão grande? Será que eles queriam nos dizer algo? Talvez nos alertar que não devemos deixar de prestar atenção no céu? As escavações em Göbekli Tepe levaram a uma série de incríveis descobertas. Primeiro, esse sítio nos obrigou a abandonar nossos preconceitos sobre nossos ancestrais, porque os construtores desse local estão longe de serem tecnologicamente primitivos. Seus feitos provam que possuíam habilidades desconhecidas, que rivalizam as de civilizações muito posteriores e supostamente mais evoluídas. Portanto, se nos basearmos no que aprendemos sobre pré-história, esse lugar simplesmente não deveria existir. Arqueólogos aceitam que ele data de cerca de 11.600 anos atrás, sendo hoje reconhecidamente a mais antiga estrutura monumental do planeta. É um sítio megalítico muito sofisticado e muito avançado, que fez com que, de repente, a ideia de que não havia cultura no mundo capaz de fazer coisas assim há 12.000 anos fosse literalmente por água abaixo. Ele é mais antigo que a invenção da roda, construído quando a Terra estava saindo da última era do gelo, quando se diz que os nativos eram caçadores-coletores que viviam em cabanas de argila. Então, se não eram evoluídos o bastante para projetar e construir essa maravilha megalítica, quem a construiu e por quê? Afinal, que lugar é esse? À primeira vista, o que vemos ali pode parecer desconcertante, mas se olharmos com atenção e juntarmos todas as pistas, poderemos ter uma boa noção do quão ambicioso e imponente deve ter sido em seu auge. Na lateral de uma colina, com poucos traços de povoados humanos por perto, aninham-se 4 recintos circulares, todos com um traçado parecido. No centro de cada um deles, ergue-se um par de enormes megalitos em forma de T, pesando até 10 toneladas, dispostos num chão de terra polida. Figuras gêmeas gigantes, algumas com braços e mãos entalhados na pedra e cabeças curvadas. Eles são cercados por pilares menores, também em forma de T, decorados com figuras intrincadas e conectados por paredes circulares de pedras e passagens. Outra coisa que intriga os pesquisadores são os impressionantes entalhes. Símbolos de animais são encontrados por toda a parte em Göbekli Tepe. As criaturas representadas são singularmente dispostas e estilizadas, como se o propósito fosse mais simbólico do que realista. E a outra coisa em comum nessas estruturas megalíticas, quando foram datadas por carbono, ficou claro que os 4 recintos não foram feitos na mesma época. O recinto D data de 11.600 anos atrás, enquanto o mais novo, o recinto A, foi construído há 10.500 anos atrás. Assim, em vez de atualizar a estrutura que já existia, foram sendo criados novos recintos durante o curso de 1.100 anos, com alinhamentos ligeiramente diferentes.
Ainda mais intrigante é que o recinto mais antigo, o recinto D, também é o maior e o mais intrincadamente decorado. Normalmente, nós aprimoramos nossas habilidades com a prática. Então, presumimos que culturas antigas trabalhavam do mesmo modo, aperfeiçoando suas aptidões com o tempo. Mas Göbekli Tepe, especialmente o recinto D, parece virar essa ideia de cabeça para baixo. Como uma comunidade de caçadores-coletores da Idade da Pedra se saiu tão bem construindo com megalitos em sua primeira tentativa. Será que essa não era uma boa hora para a comunidade científica considerar que os recintos megalíticos não foram uma invenção milagrosa de caçadores-coletores, mas sim um legado de uma civilização evoluída, perdida da pré-história? Mas essa é uma ideia que desagrada muito a arqueologia. Contudo, parece que os construtores de Göbekli Tepe eram muito mais ambiciosos do que um caçador-coletor comum. E em 2003, um estudo geofísico que utilizou radar de penetração do solo detectou pelo menos 20 outros recintos no interior da colina e mais de 200 pilares, a maioria ainda não escavada. O local é, na verdade, um enorme complexo megalítico espalhado ao longo de 9 hectares. Você vai concordar que não se acorda um dia sem as habilidades, sem o conhecimento, sem nunca ter trabalhado com pedra e simplesmente se cria algo como Göbekli Tepe. Tem que haver uma longa história anterior. Deve ter havido algo antes, que foi capaz de transmitir seus ensinamentos, sua tecnologia aos caçadores-coletores. Mas essa história ainda está desaparecida. Podemos ver que esses lugares, essas novas descobertas, trazem com elas novas informações sobre a história humana, que destoam completamente com o que se acreditava antes. Não havia agricultura até então, quando o Göbekli Tepe foi construído. Mas, na mesma época em que estava sendo criado, há 11.600 anos, a agricultura apareceu. Será então que pessoas que já sabiam como criar megalitos e construir estruturas complexas podem ter, de alguma forma, transferido essa tecnologia e esses conhecimentos e utilizado esse local para mobilizar uma comunidade, organizá-los e introduzi-los à agricultura? De acordo com o folclore da Mesopotâmia antiga, foi exatamente isso que aconteceu. Entre os vários mitos sobre enchentes e cataclismos da antiguidade, as histórias sobre dilúvios da Mesopotâmia são de particular interesse. Elas contam sobre um pequeno grupo de sábios, os Apicalo, que ensinaram às pessoas como criar uma civilização. No início, antes da história documentada, a humanidade foi criada pelos deuses para cuidar da terra e dos animais. Mas os primeiros humanos eram muito preguiçosos e indisciplinados, e a população não parava de crescer. Então os deuses enviaram um dilúvio para reiniciar a humanidade do zero. Eles também enviaram 7 sábios, os Apicalo, tradicionalmente representados como figuras de túnicas e barbadas, para instruir os sobreviventes. O líder era Oannes, que saiu do mar, e é normalmente representado como metade homem e metade peixe. Ele andava entre as pessoas ensinando agricultura, arquitetura e o conhecimento das estrelas. Uma lista que inclui muitos dos avanços supostamente inventados em Göbekli Tepe. Oannes é mais um exemplo de herói civilizador, um professor que chega vindo do mar depois de um grande cataclismo. Tal como Quetzalcoatl no México, ou como Osíris, que, segundo a lenda, viajou de barco para falar à humanidade sobre civilização. E não são só as histórias que se parecem nas culturas antigas.
As representações artísticas dessas histórias também são incrivelmente similares. As vestimentas, as bolsas. Os recintos de pedra circular a céu aberto de Göbekli Tepe lembram os de Gigantia e outros templos de Malta. Será que ambos teriam alguma inspiração em comum? Em Malta, a alteração no alinhamento de templos megalíticos seguia a mudança na posição de uma única estrela, Sirius, ao longo de milhares de anos. O mesmo fenômeno ocorre em Göbekli Tepe. Os pilares centrais dos 3 recintos mais antigos também parecem apontar para Sirius. No final da Era do Gelo, suas diferentes orientações seguiam a mudança de posição no trajeto da estrela. Esse foco em Sirius é mais uma pista de que construtores antigos, tanto em Malta quanto na Turquia, tinham acesso a uma provisão de conhecimento compartilhado referentes à astronomia e a construções megalíticas. Poderia as construções nos 2 lugares ter sido orientada por sobreviventes de uma cultura mais evoluída que viajou pelo mundo no fim da última Era do Gelo e que estejam, talvez, representados pelos pilares de pedras gigantes para as pessoas que chegaram no fértil crescente depois do dilúvio? Se for o caso, o que estavam tentando dizer? Os inúmeros entalhes representando animais estariam nos dizendo algo. No Museu de Sanliurfa existe a recriação do maior recinto de Göbekli Tepe. E lá, o Dr. Martin Sweetman, um cientista experiente com interesse em arqueoastronomia, concentrou seus estudos no Pilar 43, também conhecido como a Pedra do Abutre. Mas o que esse pilar tem de tão especial? Ele provavelmente é um dos artefatos mais importantes do mundo. Segundo ele, esse pilar é uma espécie de pedra de Roseta. Ele acredita que os símbolos na pedra podem representar asterismos, figuras que retratam agrupamentos de estrelas no céu. É possível observar um escorpião que representaria a constelação de Escorpião. Seguindo essa lógica, acima do escorpião era de se esperar encontrar Sagitário, que é conhecido como um arqueiro com arco e flecha. Na rocha existe um abutre, com asas abertas no ângulo correspondente ao que seria o arco e a flecha. Além disso, há também outros símbolos e animais que correspondem a mais constelações, representando quase um mapa do céu. Um mapa das estrelas mais visíveis na região ao redor da constelação que hoje chamamos de Escorpião. Surpreendentemente, quando se alinha essa constelação com o Escorpião do Pilar 43, os outros asterismos parecem se encaixar com algumas das outras figuras presentes no pilar. Tudo parece se encaixar. Mas a maior descoberta do Dr. Sweetman ocorreu quando ele considerou a sugestão de que o círculo central poderia representar o Sol. O que eles estariam tentando dizer se colocassem a imagem do Sol numa determinada posição relativa às constelações, talvez tentando indicar uma data? Uma pista disso é o fato de haverem outros 3 símbolos de animais no topo do pilar, que parecem consolidar a ideia que, de fato, era uma data. O Dr. Sweetman acredita que os 3 animais menores, entalhados no topo do Pilar 43, estão ao lado de 3 representações simbólicas de 3 pores do Sol. Junto com o disco solar no meio da pedra, eles poderiam representar 4 momentos chaves no ano solar: os solstícios de verão e de inverno e os equinócios de primavera e de outono. Os entalhes representariam asterismos que aparecem no céu, por trás ou ao redor do Sol em cada uma dessas datas no calendário. E o momento que eles queriam destacar estaria dominando o pilar. Uma ideia sensacional. Uma data escrita em pedra na linguagem universal da astronomia. E a que data o pilar se refere?
Com a ajuda de um software criado para acompanhar as mudanças no céu durante milhares de anos, foi encontrada uma janela de 100 anos que se encaixa perfeitamente na teoria de Martin. Ele acabou descobrindo que a data representada no pilar é a visão do céu por volta de 10.900 a 10.800 a.C., mais de 100 anos antes da construção de Göbekli Tepe começar. E por que essa data era tão importante? Sabemos que nesse período da história, quase exatamente no período desse breve intervalo de 100 anos, houve um dramático evento meteorológico conhecido como Dryas Recente, e isso mudou completamente o mundo em que viviam. Nós nos referimos a isso como o Apocalipse Antigo, mas os cientistas o chamam de Dryas Recente. Começou há 12.800 anos como um cataclisma e terminou há 11.600 anos, na data exata da construção de Göbekli Tepe. O mundo sofreu uma enorme agitação geológica, incluindo grandes dilúvios, seguidos de quase 100 anos de temperaturas congelantes. A vida na Terra mudou radicalmente. Os tigres, dente de sabre e os mamutes foram extintos, mas a humanidade sobreviveu. E há cerca de 11.600 anos o frio terminou, com um grande derradeiro dilúvio que elevou o nível do mar em todo o mundo. Foi só depois que a Terra se acalmou que a construção de Göbekli Tepe começou. Talvez isso não tenha sido apenas uma coincidência. Talvez ali esteja o marco inicial do reinício da civilização, de uma época anterior que foi destruída por esse cataclisma. E se Göbekli Tepe não fosse apenas um local de rituais, mas também uma espécie de memorial que comemorava um evento transformador, faria um certo sentido. Afinal, alguns dos nossos maiores edifícios hoje também são memoriais. E se os seus arquitetos tivessem deixado uma mensagem de maior importância? Uma mensagem para as futuras gerações decodificarem? Porque quando arqueólogos determinaram a idade do entulho que cobriu o sítio, tiveram outra surpresa. Em algum momento, há 10.000 anos atrás, toda a estrutura foi enterrada rapidamente e intencionalmente ao mesmo tempo. Imaginem o enorme esforço que foi feito para enterrar Göbekli Tepe. Não apenas enterrá-lo, mas criar uma colina por cima dele. Somos obrigados a pensar em uma equipe de centenas de pessoas, carregando cestos de detritos e os jogando sobre os recintos. Mas por que eles fizeram isso? Ele não foi abandonado, não foi destruído ou pilhado. Ele foi cuidadosamente enterrado, escondido e preservado, e ficou seguro na terra por milhares de anos, até a sua recente descoberta. Parece que o que estamos vendo é uma espécie de cápsula do tempo, e como todas as cápsulas do tempo, seu propósito era transmitir uma mensagem para o futuro. Mas para entender a mensagem, é preciso abrir a mente, desconstruir, reconstruir, aceitar. Dessa forma, talvez possamos compreender tudo o que essa civilização guardou para nos contar, seja do passado, do presente ou até mesmo do futuro. Assim, finalizamos nossa emocionante jornada por Göbekli Tepe. Esperamos que você tenha gostado do que mostramos aqui. Se essa história e os mistérios que ela guarda despertam o seu fascínio, não deixem de se inscrever em nosso canal. Ao fazer isso, você se torna parte da nossa comunidade de exploradores da história e garante que não perderá nenhuma das próximas descobertas emocionantes que temos preparadas. Não se esqueça de dar o like. Compartilhe conosco seus pensamentos e perguntas nos comentários abaixo. Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião. Agradecemos muito por nos acompanhar nessa jornada e até o próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar os mistérios e as belezas do nosso mundo.